Olá, meu querido amigo, olá, minha querida irmã, paz e bem para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você neste dia, onde eu inicio essas nossas pequenas catequeses para que a palavra de Deus chegue até o seu coração. E nessas pequenas catequeses, vamos trabalhar alguns temas muito relevantes à nossa fé cristã e católica. E hoje eu inicio fazendo uma pergunta e um questionamento para você, para que você possa fazer uma boa reflexão. Deus existe? Alguma vez você já teve alguma dúvida sobre a existência de Deus? Alguma vez você já pensou em desistir de Deus? Esta é a nossa pergunta de hoje. Deus existe? É uma grande pergunta que cada pessoa com certeza já fez alguma vez na vida. Até mesmo para os homens mais místicos, as mulheres mais místicas e santas, este questionamento passou pelo seu pensamento. Porque se Deus existe, tudo muda em nossa vida. Muda a vida, muda o amor, muda a amizade, muda até mesmo a nossa maneira de entender a dor e o sofrimento. Esta pergunta inicial vai ser como se o pontapé inicial de toda uma catequese que nós queremos fazer através desse meio de comunicação. E o nosso primeiro ponto para entender sobre a existência de Deus é nós nos aprofundarmos sobre a dimensão religiosa do ser humano. A dimensão religiosa caracteriza o ser humano desde as suas origens. Purificadas da superstição, devidas em última análise à ignorância e ao pecado, as expressões da religiosidade humana manifestam a convicção de que existe um Deus Criador, do qual dependem o mundo e a nossa existência pessoal. Se é verdade que o politeísmo acompanhou muitas fases da história humana, também é verdade que a dimensão mais profunda da religiosidade humana e da sabedoria filosófica procurou a explicação radical do mundo e da vida humana em um único Deus, fundamento da realidade e cumprimento de nossa aspiração à felicidade. Apesar da sua diversidade, as expressões artísticas, filosóficas, literárias, presentes nas culturas dos povos, possuem em comum a reflexão sobre Deus e sobre os temas centrais da existência humana: a vida e a morte, o bem e o mal, o destino último e o sentido de todas as coisas. Com estas manifestações do espírito humano, testemunho ao longo da história, pode-se dizer que a referência a Deus pertence à cultura humana e constitui uma dimensão essencial da sociedade e dos homens. A liberdade religiosa representa, portanto, o primeiro dos direitos e a busca de Deus, o primeiro dos deveres. Todos os homens, pela sua própria natureza e por obrigação moral, estão obrigados a dar sua adesão à verdade, uma vez conhecida. A negação de Deus e a tentativa de excluí-la da cultura e da vida social civil são fenômenos relativamente recentes, limitados a algumas regiões do mundo ocidental. O fato de que as grandes interrogações religiosas e existenciais tenham permanecido invariáveis no tempo desmente a ideia
de que a religião esteja circunscrita a uma fase infantil da história humana, destinada a desaparecer com o progresso do conhecimento. O cristianismo assume tudo o que há de bom na busca e na adoração de Deus, manifestadas historicamente pela religiosidade humana, descobrindo, entretanto, o seu verdadeiro significado, o de um caminho rumo ao único e verdadeiro Deus que se revelou na história da salvação, entregue ao povo de Israel e que veio ao nosso encontro, fazendo-se homem em Jesus Cristo, Verbo encarnado. O segundo ponto sobre a existência de Deus é das criaturas materiais a Deus. A inteligência humana pode conhecer a existência de Deus aproximando-se dele por um caminho que tem como ponto de partida o mundo criado e o que possui dois itinerários, as criaturas humanas e a pessoa humana. Embora este caminho tenha sido desenvolvido especialmente por autores cristãos, os itinerários que, partindo da natureza e das atividades do espírito humano, levam até Deus, foram expostos e percorridos por muitos filósofos e pensadores de diversas épocas e culturas. As vias em direção à existência de Deus também se chama provas, não no sentido que as ciências matemáticas e naturais dão a esse tema, mas como argumentos filosóficos convergentes e convincentes que o indivíduo compreende com maior ou menor profundidade, dependendo da sua formação específica. Deus não é um objeto de nosso conhecimento empírico, por isso, as provas da existência de Deus não podem ser entendidas no mesmo sentido das provas utilizadas pelas ciências experimentais. Cada via em direção à existência de Deus alcança somente um aspecto concreto ou dimensão da realidade absoluta de Deus e do específico contexto filosófico no qual a via se desenvolve, partindo do movimento e da evolução da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode chegar-se a conhecer a Deus como origem e fim do universo. A riqueza e a imensidão de Deus são tais que nenhuma dessas vias por si mesma pode chegar a uma imagem completa e pessoal de Deus, mas apenas alguma faceta dela: existência, inteligência e providência. Entre as chamadas vias cosmológicas, uma das mais conhecidas são as célebres 5 vias elaboradas por São Tomás de Aquino, que contém uma boa medida as reflexões de filósofos anteriores a ele. Para sua compreensão, é necessário ter algumas noções de metafísica. As primeiras 2 vias propõem a ideia de que as cadeias causais, passagem da potência ao ato, passagem da causa eficiente ao efeito, que observamos na natureza, não podem retroceder ao infinito, mas devem apoiar-se em um primeiro motor e sobre uma primeira causa. A terceira via, partindo da observação da contingência e limitação dos entes naturais, deduz que sua causa deve ser um ente incondicionado e necessário. A quarta, considerando os graus de perfeição participada que se encontram nas coisas, deduz a existência de uma fonte para todas as perfeições.
a quinta via, observando a ordem e o finalismo presentes no mundo, consequência da especificidade e estabilidade de suas leis, deduz a existência de uma inteligência ordenadora que seja também causa final de tudo. Estes e outros itinerários análogos foram propostos por diversos autores com diversas linguagens e formas distintas até os nossos dias. Portanto, mantém a sua atualidade, ainda que, para compreendê-los, seja necessário um conhecimento das coisas baseado no realismo, em contraposição a formas de pensamento ideológico, e que não reduzam o conhecimento da realidade somente ao plano empírico, experimental, evitando o reducionismo ontológico, de modo que o pensamento humano possa, em suma, subir dos efeitos visíveis às causas invisíveis. Afirmação do pensamento metafísico. O conhecimento de Deus é também acessível ao sentido comum, isto é, ao pensamento filosófico espontâneo, comum a todo ser humano, como resultado da experiência existencial de cada um. A admiração entre a beleza e a ordem da natureza, a gratidão pelo dom gratuito da vida, o fundamento e a razão do bem e do amor, este tipo de conhecimento também é importante para captar a que o sujeito se refere às provas filosóficas da existência de Deus. São Tomás, por exemplo, termina suas 5 vias unindo-as com a afirmação: e isto é o que todos chamam Deus. O testemunho da Sagrada Escritura e os ensinamentos do magistério da Igreja confirmam que o intelecto humano pode chegar ao conhecimento da existência de Deus Criador, partindo das criaturas. Ao mesmo tempo, quer seja a Escritura, quer seja o magistério, advertem que o pecado e as más disposições morais podem tornar mais difícil este conhecimento. Fique na paz do Senhor e na próxima catequese nós continuaremos falando da existência de Deus.